Eu me recordo, Rui, que já há muito tempo, quando foi introduzido no nosso sistema jurídico eleitoral o artigo 41A da captação ilícita de sufrágio, foi feita toda uma movimentação da própria Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, entidades de um espectro, sobretudo, de esquerda, inclusive, sindicatos, e para fazer uma lei de iniciativa popular que, dizia-se, iria combater a corrupção eleitoral e iria, com isso, modificar todo o cenário brasileiro. Seria a solução definitiva, talvez, para que nós tivéssemos eleições mais livres, em que a vontade popular fosse mais respeitada, sem que houvesse uma incidência não apenas do abuso de poder econômico, como conceitualmente sempre existiu no direito eleitoral, mas daquela compra miúda de voto, a granel, não é? Mas, sobretudo, para o eleitor hipossuficiente economicamente. Então, esse era o sentido da captação do sufrágio. Já naquela época, estamos aí no 1999, quando entrou em vigor, eu já fui um crítico enfático do 41A. Dizia eu, primeiro, que criou-se uma hipótese de inelegibilidade combinada por via imprópria, quando deveria ter sido por lei complementar, fez-se por lei ordinária. Para fugir e tangenciar o problema que era insuperável, surgiu então, e esse é um dos grandes problemas do direito eleitoral, daí porque nós temos, e do que eu passei a denominar a partir daí, do moralismo eleitoral, uma interpretação e uma leitura meramente moralista do direito eleitoral, com todos os convenientes que isso encerra, e que nós começamos a ver, inclusive, no painel que nos antecedeu, para onde começamos a caminhar para uma perda dos marcos da legalidade em prol de um certo até jacobinismo e justiçamento. Começamos a quebrar os direitos e a fragilizar os direitos fundamentais em nome de bons fins, que podem nos levar ao final, e já parece, pelos eventos que nós temos assistido no país, a nos levar a fins perigosos, inclusive de um terror de Estado, quando as garantias elas são suprimidas em função dos melhores fins. E aí, com a perda de um lastro de marcos que garantem o pleno exercício da cidadania. Jornalista tendo conversas privadas sendo divulgadas, presidente da República sendo gravado para uma barganha que, no final, os resultados são questionados pela própria sociedade. Quer dizer, começamos a perder a legitimidade de todos os órgãos, não mais da classe política, mas isso começa a ganhar uma preocupante desestabilização de toda a nação e de todas as suas instituições. Pois bem, lá na captação de sufrágio, 1999, apontava eu já que os riscos dessa leitura, dessa hermenêutica moralista, dessa chave que, em nome da moral e de um resultado e de uma lisura na eleição, se começava a fazer uma leitura deturpada do próprio ordenamento. Quer dizer, numa visão finalística, deixava-se de lado o texto da lei, deixava-se de lado o significado da lei, portanto, a norma vivida intersubjetivamente, em prol de artifícios para atender uma visão utilitarista do maior número de cassação possível. Um direito eleitoral em uma democracia sem voto. Começamos a criar, já naquela quadra, a figura do candidato derrotado nas urnas e vencedor, o que eu comecei a chamar da República dos Derrotados. Perdia-se na urna, mas ganhava-se no tapetão. Isso passou a ser uma anomalia sistêmica.
E o 41A, então, em nome da constitucionalidade dele, o que se disse? Não estamos diante de um caso de inelegibilidade. Estamos de um caso de uma sanção diferente, a cassação de registro e de diploma. Para quê? Para não ter que se admitir que a norma era inconstitucional. Mas em nome do grande papel que o artigo 41A, que a captação de sufrágio traria para o direito eleitoral, cassando mandato dos corruptos, dos compradores de voto. E o que interessante começou a surgir já naquela quadra, que o Brasil tem umas coisas interessantes. Para essas soluções mágicas, sempre há criatividade do benefício dela. Começamos a ter não mais a necessidade de captação de sufrágio, mas de captação de testemunhas, que topassem dizer que houve compra de voto. Então, saímos da necessidade de comprar voto para a necessidade de comprar testemunha. E começou a surgir cassação de senador acusado de ter comprado o voto a R$22. Foi a primeira cassação de um senador do Amapá e da sua esposa, deputada federal, de uma vez só, sob essa alegação. Pois bem, essa dinâmica salvacionista, jacobina, de que precisávamos ter soluções rápidas, mágicas e normalmente erradas, para os problemas complexos, soluções simples, os resultados são sempre esses. Claro que o 41A não resolveu absolutamente nada em termos de uma melhor qualidade da nossa democracia e de uma maior... nós passamos a ter um direito eleitoral sancionador, prometendo maior legitimidade democrática, mas o resultado do direito eleitoral sancionador foi um quanto menor de democracia. E passamos a ter um deslocamento da vontade das urnas para a vontade do julgador. Quer dizer, passamos a ter uma democracia sem voto. A democracia do tapetão. Muito bem. O 41A, obviamente, não resolveu absolutamente nada. Mas já naquele tempo, os que defendiam a constitucionalidade do 41A, sob esse argumento de falseamento do sentido da própria norma, de dizer que inelegibilidade não é inelegibilidade, mas cassação de registro, mas a inelegibilidade como sanção, a cassação do registro seria uma sanção administrativa, seria outra coisa e, portanto, não estaria necessitando da lei complementar. Vejam como os erros eles vão se propagando e criando adiante mais erros e com maior gravidade. Com o não resultado do 41A, o que é que acontece? Surgem os promotores da tese da tal vida pregressa como forma de inelegibilidade e de expurgo de maus políticos. E a vida pregressa aparece na discussão, inclusive, sendo dito que seria uma hipótese, causa de inelegibilidade, digamos assim, uma cláusula geral e genérica de inelegibilidade. Bastava, diziam seus defensores, que houvesse uma ação penal proposta, eventualmente uma ação de improbidade proposta, e o cidadão já não poderia sair candidato. Discutia-se naquela quadra, então, quero que os senhores e senhoras pensem, eu estou fazendo esse histórico para chegarmos no hoje, e vejam como as más ideias evolucionam de forma torta e chegam a resultados torpes. Naquela quadra, então, da vida pregressa, o Supremo é levado por uma DPF a discutir o tema e alguns ministros sustentando, inclusive, que a vida pregressa, como hipótese de inelegibilidade, uma cláusula geral, não havia necessidade de mudança na lei das inelegibilidades. Pois bem, depois de muita discussão, a DPF é dito o quê? Pelo Supremo, por maioria, que a hipótese de inelegibilidades seriam hipóteses que exigiriam tipicidade. Não existe uma inelegibilidade hermenêutica,
como cláusula geral. Há necessidade de, portanto, uma disciplina tipológica do que seja inelegibilidade. Quais os fatos típicos, os atos ilícitos eleitorais, como abuso de poder econômico, abuso de poder político, que ensejam inelegibilidade. Ora, aberto esse flanco, o que acontece? Nova discussão, nova lei de iniciativa popular. Uma das peças jurídicas mais mal redigidas, um projeto mal feito, equivocado, que infelizmente teve o timbre da Ordem dos Advogados do Brasil apoiando a chamada Lei da Ficha Limpa. Tal qual o artigo 41A, o Brasil não seria o mesmo sem aquela lei. Aquela lei modificaria o cenário político nacional. Só teríamos políticos fichas limpas. E davam-se nomes. Fulano de tal de São Paulo, conhecido político, vai ser expurgado. Fulano do Pará vai ser expurgado. Iam dando-se nomes. A ficha limpa parecia ter direção, inclusive. Curiosamente, não atingiu nenhum deles. Pois bem, passa a lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa, observem, lá na 41A já começam a desvestir-se as necessidades de garantias individuais. Na discussão da vida pregressa já se diz a desnecessidade da observância, inclusive de hipótese de inelegibilidade. Na lei da ficha limpa passa-se aí não haver necessidade de trânsito em julgado. Bastaria a condenação de órgão colegiado para que tivéssemos já a eficácia plena da sanção de inelegibilidade. Mesmo em hipótese em que a Constituição prescrevia a necessidade do trânsito em julgado em face do princípio da presunção de inocência. Daí, para o Supremo Tribunal Federal, adiante, dizer que a presunção de inocência era a norma esculpida no artigo 5º da Constituição, não era bem aquilo que estava ali dito, e aí houve uma releitura, uma repaginada, né? No artigo 5º da Constituição, que não poderia nem por emenda, dado que cláusula pétrea da Constituição, e se diz que o que está ali escrito não é o que está escrito. E a presunção de inocência relativizada. Onde está a origem? Onde estava a origem dessa decisão do Supremo? Começa lá na discussão do 41A, passa pela ficha limpa, antes pela vida pregressa, até chegarmos no direito penal. As garantias individuais, elas vão sendo relativizadas, elas vão sendo solapadas, e nós chegamos àquilo que no painel anterior se discutia, e eu vi aqui doutor Arnes dizendo, ao final, um tanto melancolicamente, que a advocacia criminal, na verdade, o advogado deve mudar a sua advocacia criminal e passar a pensar numa advocacia voltada até agora para a barganha. Ora, o direito penal virou o direito penal da barganha, daqui a pouco o eleitoral vai ser o da barganha também, e nós não sabemos a que fim chegaremos. Mas nós já vemos os efeitos práticos disso. Hoje, com a lei da ficha limpa, nós passamos a ter tipos absolutamente mal redigidos, mal elaborados, com uma amplitude muito grande, inclusive órgãos de controle de ética disciplinar, podendo gerar em sua decisão hipóteses, causas de inelegibilidade. Nós passamos a ter um leque e, mais ainda, o que eu passei a denominar também de inelegibilidade processual. A coisa é tão grave que a elegibilidade, que é um direito típico da cidadania, passa a ser limitado pelo ônus do tempo de um processo criminal ou de um processo, por exemplo, numa ação de improbidade,
em que haja uma decisão contrária e o tempo que você leva para recorrer, você está inelegível só pela recorribilidade da decisão. É uma inelegibilidade que nem admite detração. É uma inelegibilidade por exercício de um direito de recorrer. E ao final, perdido o recurso, você pagará todo o tempo de sanção de inelegibilidade, mais o tempo que você recorreu, podendo ter uma inelegibilidade por tempo indeterminado. Isso é tudo menos democrático. É o degredo político. Pois bem, quando nós falamos, portanto, em democracia sem voto, nós falamos em uma democracia cada vez mais dependente de decisões dos tribunais. Você sai de casa no domingo para votar, você enfrenta uma fila, hoje até diminuiu com a urna eletrônica, todo mundo está aprendendo a votar mais rápido. Vai lá, vota, acompanha a decisão das urnas, comemora quando o seu candidato ganha, fica triste ou nem tanto se o seu candidato perde, mas você sente que você participou de um processo democrático. Que bom. Aí, se é no município, o vereador já cai no dia seguinte, ou ele é eleito, dito, mas aí o voto dele não vai contar, porque não houve deferimento do registro, e muda o quociente eleitoral. E se é prefeito, o prefeito caiu, levou o vice, assumia o segundo colocado, antes, agora não assume pior, o presidente da Câmara. O presidente da Câmara fica 4 anos de exercício do poder, 2, depois se reeleito, fica mais 2, exerce o mandato, como muitos municípios tem acontecido isso. Quer dizer, é um sistema absolutamente confuso, e é o eleitor diante disso. Aí você diz, não, mas nós, pelo menos, governadores, prefeito de capital, não são mudados tanto assim. Aí você já vê nessa quadra, o governador do Amazonas já perdeu o mandato, está recorrendo o vice no ADPF para ver se fica. Mas você diz, bom, mas pelo menos presidente da República isso não vai acontecer. Né? Não, nossa democracia, pelo menos, aí você já tem um caçado no impeachment, o outro com 300 pedidos de impeachment agora para ser julgado no TSE, e dizem assim, olha, se não caçar pelo impeachment, o TSE é a solução. Quer dizer, que democracia é essa? Veja, é uma democracia em que a origem do problema é que nós não aprendemos a respeitar a regra do jogo. E uma democracia sem regra do jogo é tudo, menos democracia. Por quê? Porque onde as regras do jogo elas não são respeitadas, o bom jogador é quem pode mais. E nós estamos vivenciando esse momento de uma certa anomia no país, em que as instituições já não se respeitam, em que já não há mais um pudor e um zelo institucional, em que se pode derrubar um presidente da República com a publicação de um áudio que sequer foi periciado. Não que o presidente não responda, deve responder. Não que o presidente seja suscetível de ser investigado, deve ser investigado. Mas no momento de crise institucional, primeiro, se divulgar a versão de um áudio, 48 horas depois aparece o áudio, com a versão diferente, com um conteúdo um tanto diferente do que foi divulgado, e o país em chamas 48 horas, nós não podemos estar vivendo realmente num ambiente minimamente sadio, em que as instituições se respeitem, em que haja um senso de responsabilidade democrático. Vivemos, portanto, sob o signo do jacobinismo. Já ultrapassamos, Rui, o período do eleitoralismo eleitoral. Estamos vivendo agora o jacobinismo eleitoral.
E esse jacobinismo é como aquela rainha de copas, né? Que Carol tão bem falou, em que ela só sabe gritar: cortem as cabeças. O nosso direito eleitoral, então, o que é que acontece? Diante de tantos cortes de cabeça, aí o legislador ordinário tem uma grande ideia, o que eu tenho chamado de legítima defesa, legítima entre aspas, legítima defesa do legislativo, em razão de certas decisões, ou do judiciário, ou até por equívocos do próprio legislativo. Aí o que é que se faz? Cria-se o efeito suspensivo do recurso ordinário. Modifica-se a norma e diz que o segundo colocado não pode assumir que agora é eleição. E ninguém atenta de fixar uma coisa básica, sine qua non em questões de tamanha gravidade: limites de prazo. É inconcebível que você casse um chefe do executivo e que você leve 3, 4 anos para se chegar a uma solução, e o Brasil, este grande município, né, que a nação virou um município pequeno, onde se via de laboratório para essas excrescências e excentricidades, o Brasil poderá correr o risco também de ser o país presidido por um chefe da Câmara dos Deputados. Era o que nos faltava. Que país é esse? Que garantia nós temos para investimento, para equilíbrio, para desenvolvimento, para nada? É uma república de bananas. Esse é o nosso momento. Momento dos heróis que se sentem legitimados, isso é que é interessante, se sentem legitimados pelo Facebook. Eu sou legitimado pela quantidade de likes e de compartilhamentos. Aí nós vemos agentes públicos agora fazendo do Facebook palanques para conquistar almas e corações. E aí se diz: nós representamos o povo. Por onde? Qual foi o meio? Foram votados? Estão legitimados? Quantas vezes estão representando, às vezes, os próprios interesses corporativos? Pois bem, essa é a quadra que nós vivemos. Quais são as soluções? Eu não sei, alguém sabe? Rui, vai ser o seu dever aqui. Nós vivemos uma quadra, portanto, de absoluto irracional. Eu já usei essa expressão há algum tempo, de irracionalismo jurídico. Antes era um irracionalismo hermenêutico, agora é um irracionalismo vivencial, prático. Nós somos um país juridicamente de nihilistas. E tem uns tontos que dizem: vamos destruir tudo, para colocar o quê no lugar, cara pálida? Olha o que está acontecendo no país, se não é a expressão clara do vazio de poder. E alguém poderia se perguntar: existe vazio de poder? Se há uma coisa que nunca fica vazia, é o poder. Se o poder regulamentar é destruído, vai vir algum salvador para ocupá-lo. A história nos mostra tanto isso. Então, eu vim aqui partilhar com vocês mais essas dúvidas e inquietações do que soluções. Mas uma coisa é certa: sobre esse assunto eu venho meditando, escrevendo, desde 98. Era uma voz isolada, até chata. Lá vem aquele chato falar mal do 41A. Quando eu chegava nos eventos, eu era, à época, uma das poucas vozes, não era, Rui? E quanto eu era cobrado por isso. Mas eu já tinha uma percepção que não íamos bem nas buscas de soluções fáceis. Veio a lei da ficha limpa, e eu pergunto a vocês:
o que foi que a ficha limpa trouxe de modificação das práticas políticas como prometido. Quando nós vemos o objeto dessas ações e das delações e de tudo que se faz, a gente falar em financiamento público no Brasil, exclusivamente público, é uma fantasia. E o pior de tudo, o que mais nos deixa triste, é uma fantasia que não é ingênua, porque nós já temos uma experiência histórica. Se os senhores e senhoras desejarem, pesquisem na internet, está lá, é fácil encontrar o relatório da CPI do caso PC Farias. Eu, quando vejo a defesa do ex-governador Sérgio Cabral, me sinto meio retrô. Por que o senhor comprou isso? Não, foi sobra de campanha. Isso não tem mais CPI de PC Farias do que isso. Porque, na verdade, o que foi que aconteceu na eleição do ex-presidente Fernando Collor? Financiamento público de campanha. As pessoas esquecem isso. Qual é a solução dada ao Brasil pelas conclusões da CPI do caso PC Farias? Financiamento misto, com ênfase ao financiamento privado. E aí, tanto tempo depois, já com as experiências vividas, volta-se a tese. Não, o financiamento privado, o financiamento público exclusivo é a solução. Quem vivenciou as eleições municipais pretéritas sabe que nós não tivemos caixa 2. Eram tantas caixas que não dá para contar. Você teve, e o pior é o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral divulga, era gente usando Bolsa Família, era gente usando toda sorte de fonte ilícita. Mas vocês sabem quem foram os grandes financiadores da campanha eleitoral, por exemplo, no Rio de Janeiro? O PCC. O crime organizado, numa democracia sem voto e numa democracia em que se fecham as portas de participação do empresariado, porque esta experiência que nós temos tendo ainda a Lava Jato, essa experiência, ela não é uma experiência de todo presente na história republicana, não. Esse consórcio entre partidos políticos em uma organização criminosa de partidos, utilizando-se de órgãos públicos, como o BNDES e outros, e fundos de pensão, para financiamento da política e dos seus campeões, isso é coisa recente. Sempre houve corrupção e sempre vai haver corrupção na democracia. Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Suécia, onde for, porque é da essência do ser humano o erro e a punição. Vigiar e punir. É da essência, onde não há limites. Para isso existe a limitação e o aparelho estatal, para controlar, para punir, para limitar. Mas o que se teve no Brasil nos últimos anos foi uma tomada do Estado. Mas essa não é a experiência republicana. Há corrupção? Há. Haverá. Mas não nos níveis absurdos em que o Estado, a corrupção sistêmica, encastelada como uma organização criminosa público-privada, uma parceria público-privada, como os fatos nos mostram. Pois bem, essa também é uma forma de democracia sem voto. E não foi a lei da ficha limpa, não é ela que resolve. Aliás, ela, inclusive, é uma das fontes. Quanto mais você cria limitações artificiais, mais você cria mecanismos de ilícitos. E a democracia ela começa a ficar presa a algo que nós, da história brasileira, somos escravos, ao cartorialismo e à burocracia. Esta democracia cartorial é o que não pode, definitivamente, ser o produto final da Lava Jato. Aí estamos todos
roubados, liquidados. É preciso, e aí é um processo histórico, não tem solução, confesso aos senhores da minha perplexidade, acho que de todos nós, é esperar o que vai ser o subproduto de toda essa crise. Mas lhes digo de antemão, onde floresce uma democracia, que não é democracia, cartorialista e burocrática, o povo é afastado dela. E nós passamos a ter uma democracia de corporações, que é tudo, insisto, menos democracia.